paz, boa noite a todos. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te entregar esse momento. Que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos estar totalmente atentos à tua voz, ao que o Senhor quer nos ensinar e que nós venhamos estar aqui 100% presentes neste momento. Nós te louvamos porque é um privilégio, ó Deus, estarmos juntos no templo, celebrando ao Senhor, aprendendo, engrandecendo o teu nome, ó Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Abram aí a sua Bíblia em Mateus 8. Nós vamos ler do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Podemos? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Podem se sentar. Nós estamos, como Samantha falou agora há pouco, no mês da unção da cura. E o título dessa mensagem é Palavra de Unção. Nós temos aqui uma passagem bíblica que conta sobre ali um dos milagres que Jesus operou aqui na terra. E eu quero destacar alguns pontos dessa mensagem com vocês. Jesus estava ali com os discípulos e o centurião chegou, indo até ele ali pedir ajuda, pedindo por um milagre. E aí, quero fazer um parênteses aqui. Nós estamos na verdade, não é só hoje, neste século, mas sempre nós, humanos, desde os tempos de Jesus, por vezes só acreditamos se vemos, se tocamos. E essa passagem se passa num contexto diferente disso. Essa passagem traz ali um homem de notório conhecimento, era alguém, conhecido, era alguém que tinha uma autoridade ali. E esse homem vai até Jesus e a primeira coisa que ele faz é reconhecer a autoridade de Jesus. Ele é alguém de autoridade, vai até Jesus e ele dá aqui um exemplo. Ele fala: eu sei que você é homem de autoridade, porque eu sou homem de autoridade. Ele está falando da autoridade dele aqui na terra. Eu tenho autoridade aqui, como centurião, falo com o meu servo, vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Mas você, ele está falando ali de Jesus, que Jesus tinha uma autoridade que era diferente da dele. A autoridade de Jesus era espiritual. E ele reconhece isso. Então, ele fala de si, reconhecendo ali também a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que se Jesus dissesse para aquela enfermidade que estava cometendo o servo dele, sai, ela iria sair. Então, ele reconheceu alguém que estava acostumado a dar ordens, ele reconheceu que se Jesus desse uma ordem,
a enfermidade obedeceria e sairia. Muitas vezes nós, quando oramos por uma cura, a gente ora assim, de um jeito que nem a gente mesmo está acreditando na oração, sabe? É como se nós estivéssemos pedindo ali e duvidando se quem está ouvindo teria aquela autoridade para executar aquele milagre. Por vezes, então, nós falamos como se Jesus fosse tentar fazer algo. Mas não, nós sabemos que Jesus tem poder para curar. Temos diversos exemplos aqui na Bíblia dos mais diversos milagres que ele fez. E nós sabemos também que ele ainda faz. Hoje, eu tenho certeza que se eu parar aqui para perguntar, dentre nós que estamos aqui, teremos muitos exemplos para contar. Muitos testemunhos de milagres que Deus operou e ainda opera nas nossas vidas. Nós precisamos, então, reconhecer que Jesus tem a autoridade para fazer o milagre, realizar a cura que for necessária, independente do tipo. Assim como aquele centurião fez, precisamos reconhecer: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer independente da doença, independente da enfermidade, independente da situação, o Senhor tem poder sim para fazer. O segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês é a fé daquele homem. Ele não foi lá chamar Jesus para ir na casa dele. Assim como nós, temos outros exemplos aqui. Senhor, vem na minha casa, porque tem alguém enfermo. Ele foi lá simplesmente pedir Jesus para curar ele. Ele foi pedir uma palavra de cura. Ele foi até Jesus crendo que se ali onde Jesus estava dissesse, está curado, ele voltaria para casa e ia encontrar o servo dele curado. Ele não pediu para Jesus ir até lá e tocar o servo. Ele sabia que uma palavra seria suficiente. Essa é a fé que a gente vê lá em Hebreus 11:1. Abra aí comigo. Hebreus 11:1. Diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquele homem não estava vendo com os olhos físicos, mas ele já tinha visto e tomado posse no mundo espiritual. Ele sabia que se Jesus falasse, quando ele chegasse em casa, o milagre já teria ocorrido. Deus pode operar a cura à distância. E a gente sabe, naquele tempo, Jesus estava ali com as pessoas fisicamente, andando, e as pessoas iam até ele, pediam, ele curava. Mas hoje a gente sabe que através de uma oração, Jesus pode curar. Até porque ele está com a gente em todo o tempo, aonde nós estivermos. Então, aonde nós estivermos, Jesus pode sim curar. Jesus não precisa esperar. Ele não tem uma situação ali adequada. É quando ele quer. Ele vem e traz a cura. Ele não precisa esperar ali, como por muitas vezes, quando a gente vem ao templo, ou quando a gente faz uma oração, espera acontecer algo como um arrepio, ou então algo extraordinário acontecer no ambiente. Ele simplesmente pode curar. Por vezes, não presenciamos milagres por falta de fé. Porque se a gente não puder pegar, por vezes não acreditamos. E a questão da enfermidade, gente, é algo assim que abate. Não só quem está enfermo, mas como as pessoas que estão ao redor. Eu vou falar por mim, tá? Lá em casa é assim, quando o Rafael está passando mal,
Gente, vou falar que foi até então, porque Jesus tem me ensinado muito. Eu falava com o Messias assim, cara, parece que a minha energia foi sugada. E nem sou eu que estou passando mal, é ele. Exemplo. E aí eu fico, nossa, meu Deus, parece assim que eu fico sem energia mesmo. Sabe? Como se fosse um cansaço. E eu fico, Senhor amado, me deixa assim, me deixava, vou falar assim, no passado. Crendo, né? E aí eu ficava, gente, como pode? Porque já vinha a preocupação, o que será que vai acontecer, como as coisas vão acontecer. E aí, nós temos, né, a escala de ministrantes, aí há muito tempo que a gente faz a escala aí semestral, anual. E aí, Messias estava escalado para o mês da unção da cura, e eu também, que ele ministrou semana passada, e eu nessa. E eu falei, Senhor amado, misericórdia. E aí, Messias ministrou quarta-feira, e aí domingo a enfermidade chegou lá em casa. E eu falei, Senhor, misericórdia. Rafael começou a ficar febril, e aí depois, ele está lá, eu também. Rafael começou a ficar febril, e aí eu, ai meu Deus, misericórdia. Quarta-feira eu preciso ministrar, né? Tem todas as questões da nossa rotina, do dia a dia, e um filho doente não está nos planos de ninguém. E fiquei, ai meu Deus, e agora? Misericórdia, Jesus. E aí comecei a pedir misericórdia e tudo mais. E aí eu fiquei, Senhor, e agora? Vamos esperar. Mas já fiquei preocupada, levei no médico. Fui no médico e tal, aí o médico, não, espera, né? Deve ser uma coisa de creche, vamos esperar. Né? O estado geral está bem, então ok, fomos para casa. E aí eu falei assim, Senhor, dessa vez eu não vou ficar abatida, porque o Senhor sabe. E aí até falei com o Messias, eu falei, eu não vou ficar abatida, sabe por quê? Se for para Deus curar, aqui ele vai curar. Se a gente precisar voltar no médico e ele usar o médico, usar o medicamento, ele vai curar do mesmo jeito. Então eu vou continuar firme, acreditando que o Senhor vai curar, focando no que eu tenho que fazer, nas minhas atividades e pedindo a Deus, entregando nas mãos dele. E assim seguimos, orando. Precisamos voltar no médico. Aí eu fui lá no nosso grupo. Irmãos, misericórdia, ajudem em oração, né? Rafael está passando mal, porque a gente tem que ir aonde? Na fonte, né, gente? Orar, mas também pedir ajuda, socorro. E aí pedimos ajuda e tudo mais. E hoje, para honra e glória do Senhor, Rafael está aqui bem, né? Se recuperando, mas eu já tomei posse da cura plena. Porque, gente, nós não podemos deixar a enfermidade nos abater. Nem quando está nos acometendo, nem quando está acometendo alguém, né, que nós amamos e cuidamos. Porque nós sabemos que o Senhor pode curar independente da situação ou da enfermidade. Jesus quer que nós vivamos experiências extraordinárias e que serão testemunho para abençoar outras pessoas. Porque pode ser que eu estou aqui falando hoje, Jesus foi na minha casa e curou o Rafael. Jesus foi na minha casa e me curou. E aí alguém, também vou acreditar, vou confiar que Jesus, que eu creio que é o mesmo que a Ju crê, vai na minha casa e vai me curar também. Nós estamos aqui hoje e precisamos acreditar que o Senhor pode sim curar. Precisamos ter fé. Sabe aquela fé? Sabe uma dinâmica? Eu não sei se todo mundo aqui já fez, mas eu acredito que sim. Se não fez, já viu. Tem muito isso em dinâmicas de grupo, de recrutamento e tudo mais, dinâmicas de equipe, que é assim, você tem que fechar o olho ou colocar uma venda e confiar que alguém vai estar atrás para te pegar quando você se jogar. Já participaram disso? Gente, é desesperador, porque você não está vendo quem está atrás. Você não está vendo onde a pessoa está, se a pessoa realmente vai te segurar. Mas nós precisamos... E aí, o que a gente faz, já que a gente está participando da dinâmica? Se joga. E aí, a diferença entre essa dinâmica e a fé que nós precisamos ter é,
nós temos certeza que a pessoa vai segurar. Porque não é alguém que falha, é Jesus que está aqui segurando. E aí nós temos certeza que Ele vai nos segurar, vai nos afagar, vai nos ajudar. E nós não precisamos ter medo, porque Ele sim é alguém ilimitado e que pode fazer qualquer coisa. E aí Deus pode agir, né, através de diversas ferramentas. Eu falei aqui que nós somos ao médico, ele está usando medicamento. E aí, no domingo, nós fomos ao médico pela segunda vez no sábado, e no domingo eu fui comprar o remédio e tudo mais. Aí eu saí da farmácia assim, Senhor, com a sacola, andando e falando, Senhor, usa isso aqui como instrumento de cura. Por quê? É o medicamento que ele estava precisando usar e tal, mas quem faz toda a cura é o Senhor. Não estou falando que a gente não precisa do remédio, precisa, né? Quando o médico passa e tudo mais. Mas nós sabemos que quem faz a cura, seja através do remédio, através da vida do médico, ou uma cura imediata, é o Senhor. É Ele quem faz da forma que Ele escolher. E aí pode ser que seja através do médico, do remédio, enfim, da forma como Ele quiser agir ali naquele momento. O terceiro ponto que eu quero trazer é humildade para pedir ajuda. Aquele homem, como eu disse, homem de autoridade, foi até outro homem, que Jesus estava ali como homem, mas um homem extraordinário, pedir ajuda. Gente, quem tem autoridade, a gente sabe, é difícil pedir ajuda. Né? Quando a gente vê assim, né, pessoas de altos cargos, pessoas com grandes autoridades, imagina essa pessoa aí, até uma outra pessoa, então, eu vim aqui te pedir ajuda, porque eu não consigo fazer isso. Ele sabia que ele não podia curar o servo estava dentro da casa dele, e doente, e sofrendo. Então, ele foi até alguém que podia, e chegou lá, demonstrando humildade. Ó, eu vim aqui pedir que o Senhor dê uma palavra de cura para o meu servo, que está lá em casa, sofrendo. Ele foi com humildade, mas ele sabia quem era Jesus. E apesar da posição dele de centurião, ele declara ali, né, o Senhor, nossa, minha casa é indigna de receber o Senhor, porque Jesus ia até lá. Mas ele falou, não, minha casa é indigna, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E Jesus realizou essa cura dali mesmo de onde ele estava. Nesse caso aqui, a humildade, ela se mostra através daquele momento que ele declara, eu preciso de Deus, preciso ali da figura de Jesus, né, para realizar essa cura. E o mesmo se aplica a nós, né, gente? Meu Deus, a gente precisa muito de Deus. O tempo todo. Em todo o tempo. 24 horas. O que seria de nós se não fosse a mão do Senhor? Nós não estaremos aqui. Com certeza, não estaremos aqui. Porque, por básico, o ar que a gente precisa para respirar é o Senhor que nos dá. Começando por aí. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, se não fosse o Senhor, eu não teria essa casa. Se não fosse o Senhor, eu não teria esse carro. E é verdade. Mas se não fosse o Senhor, eu não teria nem ar para respirar. E aí começa por aí o básico. O que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Então precisamos declarar para o Senhor: Deus, eu não consigo sozinho. Deus, eu estou abatida. Deus, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de ajuda. Me ajuda, porque eu não consigo seguir sozinha. E aí, Tiago 4,6. Abram aí comigo, Tiago 4,6. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, para receber a cura, nós precisamos colocar de lado o orgulho
e abrir o coração, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Gritar mesmo: socorro, Deus, me ajuda. Preciso de ajuda. E além disso, de pedir socorro para Deus, eu falei anteriormente que eu pedi ajuda aos irmãos. Irmãos, me ajudem em oração, porque nós oramos, sim, mas nós também precisamos de ajuda em oração. E não é assim, é para uma coisa grandiosa. Às vezes, para uma coisa também que nós consideramos menor, a gente também precisa de ajuda. E ajudar o outro em oração abençoa ele e abençoa você também. Há um mês, mais ou menos um mês, uma amiga minha do trabalho estava com a filha passando mal, e aí ficou entre idas e vindas do hospital, melhora, não melhora. E aí ela foi internada, uma bebê de 1 ano e 11 meses. E aí ela falou: Ju, me ajuda em oração pela minha filha e tudo mais. Né? A gente precisa, ela é cristã, eu acredito, eu creio que o Senhor vai trazer a cura aqui para minha filha. E aí eu comecei a orar e também pedir ajuda em oração. Gente, me ajuda em oração pela filha da minha amiga que está enferma, né? Está passando mal, está internada. E ali ela ficou 10 dias internada. E nesses 10 dias, eu o tempo todo ali, olha, confia, né? Que Deus está curando, Deus tem poder para curá-la, tem poder para fortalecer vocês também como família. Acredita e tudo mais, confia. E aí, no outro dia, de novo. E aí, como é que ela está? Confia. Mandava versículo e tudo mais, fortalecendo, né? Ela, através da palavra de Deus. Porque não é fácil, né, gente? Quem já teve filho internado aí, sabe o que é isso. E aí eu ia, olha, confia e tudo mais, fui visitá-la. E no dia que eu fui visitá-la, fui de tarde assim, na noite que eu fui, ela foi para UTI. E aí eu fiquei, ai meu Deus, misericórdia, fui lá no grupo, gente, ajuda aqui em oração, que ela foi para UTI e, meu Deus, ajuda e tudo mais. Aí ia lá com ela, confia que Deus... E ela vinha também falar comigo, hoje eu estou assim e tudo mais, eu confia. E pela honra e glória do Senhor, ela foi curada, né, foi para casa bem, 100%. Eu a ajudei, né, a mãe, mas Deus me ensinou muito através disso. Porque eu a ajudei ali, fortalecendo, mas eu também fui fortalecida, porque eu aprendi muito. Na forma como ela se posicionou de falar, não, Ju, eu creio. Eu acredito que Deus está aqui, que vai curá-la, eu acredito. E aí eu falei, cara, que menina forte. Mas eu sei que ela estava crendo e quem estava fortalecendo ela era o Senhor. Não só ela, como o Pai também. E aí Deus a abençoou e me abençoou. E eu aprendi. Então nós também podemos, né? Tanto pedir ajuda em oração, quanto orar pelas pessoas, né? Apoiar as pessoas ali em oração. Eu vou destacar aqui, rapidamente, 4 pontos sobre essa palavra ali do centurião, né? Sobre essa mensagem. Primeiro, acredite no poder da palavra. Segundo, não limite Deus. Deus vai fazer da forma que Ele quiser, usando o instrumento que Ele quiser. Terceiro, ore com fé específica. Fé, gente. Lembra da dinâmica que eu falei de vendar os olhos e se jogar? Quarto, permaneça firme. Firme na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Nós sabemos que é Ele quem nos mantém firmes. Porque por nós mesmos, não dá. A gente fica triste, como eu falei lá no começo, a gente esmurece. Mas aí vem Jesus e nos fortalece. Nos levanta e fala, meu filho, vai dar certo, confia. Eu estou cuidando, confia. E é Ele quem vai fazer todo o milagre, é Ele quem vai fazer todo o mover necessário para que aquela situação seja finalizada e que o resultado seja de vitória. Porque nós sabemos que, para nós,
Com o Senhor, é só vitória, gente. A gente sabe que com o Senhor é vitória, mas nós precisamos da mão do Senhor sobre nós. Diante de uma situação, Deus transforma situações, né? E transforma também as pessoas. A distância não é problema para Deus, como a gente viu na mensagem. Ele não estava perto da pessoa que precisava de cura, mas de onde ele estava, ele curou e assim ele ainda faz conosco. O que ele diz, ele cumpre. E quantas promessas nós temos na Bíblia? Gente, muitas promessas. Que ele sempre estará conosco. Olha que promessa. Ele sempre estará conosco. Não é, no momento bom ele estará conosco. É sempre. Full time. O tempo todo ele vai estar com a gente. Assim como o servo foi curado apenas com uma palavra, você também pode receber a cura hoje. Nós sabemos que Jesus, aquele que curou o servo, é o mesmo que está aqui nessa noite. E que quer curar você, quer curar alguém da sua família. E eu não estou falando só de enfermidades físicas, né? Nós temos outras enfermidades. Mas, da mesma forma, Jesus tem poder para curar, independente da situação. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e a repetir comigo uma frase. Uma frase não, duas. Vamos lá? Vamos repetir bem bonito, viu, gente? Sei que está todo mundo cansado, que trabalhou, mas vamos assim dar aquele, sabe? Senhor, me fortalece aqui agora. Vamos lá, hein? Senhor, eu creio no poder da tua palavra. Eu recebo hoje a minha cura e restauração, mesmo sem ver, porque eu confio que tu és fiel. Obrigado, porque o Senhor já está agindo. Toma posse aí, viu? Disso. Nós vamos receber o ministério de louvor. E nós estamos no mês da unção da cura. E como eu disse aqui anteriormente, o Senhor tem poder para curar independente da situação. Independente do cenário. Nós vamos vir à frente, receber a unção da cura e acreditar. Lembra da fé. Lembra dos olhos vendados. Acreditar que Jesus está aqui para curar.